imaginava o meu parto como um momento feliz, um momento com o meu marido perto de mim, em que eu sou bem tratada, em que basicamente as coisas decorrem pela sua forma natural e que não há qualquer tipo de problema. As minhas águas rebentaram no dia 22 de julho de 2014, por volta das 22 horas. Dei entrada no hospital por volta da meia-noite. Sugeriram logo que o ideal seria levar epidural. Levei, era a minha ideia, levar epidural. E passámos uma noite até agradável. De madrugada a máquina começou a apitar, pediram para colocar o CTG internamente. Isso, pronto, se tem que ser, coloquem lá o que têm que colocar. E não percebi porquê, ainda hoje não percebo, algalearam-me. Já de manhã vão analisando, a dilatação não progride muito, por volta da hora do almoço começam a sugerir, todas as pessoas que me vão ver, enfermeiras, médicas, já não sei ao certo quem eram, começam a sugerir que em princípio seria para seguir para uma cesariana, porque a dilatação não estava a progredir de forma natural. Às 16 horas, mais ou menos, entra uma nova equipa e vem um médico que não tinha visto ainda, e esse médico avalia-me o colo do útero, faz o bendito do toque, e a enfermeira, antes do médico fazer o toque, a enfermeira sugeriu-lhe, ou disse-lhe, que em princípio seria para fazer uma cesariana porque já estava há muitas horas ali, e depois disse, de cesariana, não, é que nem penso, já temos muitas. E disse aquilo à minha frente e à frente do meu marido. Senti-me indigna, e eu desconto todos os meses para os hospitais públicos, e senti, será que eu não tenho direito? Claro que me senti um bocadinho a risco, até porque o CTG interno já tinha apitado umas 2 ou 3 vezes, e eu até hoje fico sem saber se aqueles apitos da máquina não seriam a minha filha em sofrimento. Esse médico ainda foi fazer mais 2 ou 3 toques entre as 16 e as 18h30, mas não apareceu por fazer o parto. Vem uma médica às 18h30 e a médica pede a ventosa. E eu pensei, na minha santa ignorância, mas porquê uma ventosa? Não é suposto a pessoa tentar parir sozinha primeiro? A verdade é que, algures no meio do período expulsivo, alguém faz uma pressão enorme na minha barriga, e eu, mesmo estando anestesiada, senti dores como nunca senti até hoje. Minha filha nasce, mandam entrar o pai e a criança não chora. Aspiraram, limparam, entretanto ela lá chorou, e fazem um movimento que ainda hoje sonho com isso. Levantam os braços e deixam cair, que é para ver os reflexos da criança. E o braço direito da minha filha cai morto. O que acontece é que ela ficou presa pelos ombros e, ao forçar um parto normal, acabou por o ombro ficar a bater na bacia da mãe e fez um estiramento, ou não sei o termo correto, pronto, fez uma lesão do plexo braquial. Estamos a caminho dos 3 anos e ainda hoje temos fisioterapia 3 vezes por semana. Passado uns meses de ter nascido do parto, eu comecei a sentir também um pouco dores na virilha direita. O resultado foi uma ruptura de um ligamento que nós temos junto à cabeça do fémur, que só se rompe em situações de grande esforço. Ora, eu não sou atleta de alta competição, nem pouco mais ou menos, portanto é muito possível que tenha sido no parto. E neste momento tive que levar uma prótese de anca com 30 anos. É óbvio que se calhar já não penso em ter um segundo filho, como pensei, como seria... A nossa ideia sempre foi ter 2 filhos. Tive que consultar uma psicóloga, que realmente me ajudou, mas só de pensar que vamos ter limitações, tanto ela como eu, para o resto da nossa vida, isso deixa-me realmente triste, porque eu queria dar-lhe um irmão e não sei se tenho coragem de o fazer. Uma história impressionante, a da Mariana, mas infelizmente há muitas mais. Connosco está a Rosana António, também ela vítima de violência obstétrica.
e o Mário Santos, da Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e no Parto. Bom dia a ambos. Obrigado por estarem aqui connosco hoje. Rosana, vamos começar por si. O que é que lhe aconteceu? O que me aconteceu? Há 7 anos atrás, no primeiro parto da minha filha. Aqui no hospital? Aqui na maternidade Alfredo da Costa. Sim. Então, eu fui assistida no centro de saúde, o atendimento foi maravilhoso. Tive um atendimento VIP, posso dizer. Falei muito bem do sistema de saúde português, porque vivi em vários países e agradeci muito. A minha médica me mandou toda segura para lá e me disse: Rosana, vai tranquila, porque na maternidade Alfredo da Costa eles têm todos os recursos. É verdade. Aconteça o que acontecer, você vai estar bem assistida. Claro. E realmente tem todos os recursos. E o que é que lhe aconteceu? Os profissionais são bons, mas o que falta, eu acho, que é humanidade. O nosso problema aqui não é competência, é humanidade. Aconteceu que eu fui abordada com maus tratos. Logo no início? Logo no início. Sentiu que não era um dia bom? Não era. Não era um dia bom? Eu esperava aquela coisa: ai, chegou a sua hora, você veio ter o seu bebê. Não é bem assim. Então a enfermeira estava furiosa, estava calor, ela começou a se abanar com as minhas análises, ela nem lia as análises direito. Ah, dispa-se. E o toque? A Mariana falou no toque. Os toques são abusivos. Nós sabemos que não tem necessidade de tanta agressividade para se fazer um toque numa mulher. Claro. Depois de levar tantos, a gente percebe o que é um toque normal, o que é um toque anormal. Claro. Então, eu já estava toda dolorida, tive 24 horas de trabalho de parto. E umas percebiam que aquilo tinha que ir para cesariana, outras não. Houve discussão, porque eram 2 médicas, a equipe era muito grande, haviam muitos estudantes ali acompanhando o processo. Claro. Que é uma violência também. Incrível, incrível. Eu fui muito ignorante. E havia uma nuance, é que a sua mãe é enfermeira, não é? Sim, a minha mãe é enfermeira, a minha mãe estava comigo. Estava consigo, sim. E ela percebia tudo aquilo. Mas impediram-na depois de E estar... quando percebeu demais, disseram para sair. Então, eu não tive nem o meu marido nem a minha mãe ali do meu lado, não puderam estar ali. E aí que se complicou mais ainda. Quando a minha mãe disse: vocês têm que dar uma explicação para o pai, porque aquilo avançava para a ventosa, se quisesse explicações médicas, teria ido para uma clínica privada. Foi isso que eu ouvi de uma médica. Foi isso que disseram? Ouvi de uma médica. Então, isso é grave, eu acho isso muito grave, porque o sistema público de saúde tem que atender igual. Não é? Sem restrições. Depois, no momento mesmo do nascimento do bebê, houve mais algum problema ou não? Houve. Então. No nascimento do bebê, houve um conflito, porque me deram a epidural, mas houve aquela cena da janela, ficou uma janela aberta, que me parecia mais a porta do inferno, porque aquilo era uma desgraça. Não. Ou seja, foi como se eu não tivesse levado a epidural. E eu queria a epidural. Ao contrário de muitas mães: eu quero sofrer, quero sentir aquela dor. Não, eu queria ter minha filha sossegada. Eu até ouvi uma coisa aqui que a Júlia disse essa semana passada sobre a cesariana. Preferia cesariana ou preferia parto normal? E a Júlia disse: preferia que meu marido parisse. Exatamente. Eu prefiro a mesma coisa, quer dizer. Mas eu queria ter minha filha e um parto normal. Isso era decidido. Eu nunca pensei em cesariana, como toda mãe vai já preparada para cesariana, psicologicamente. Não, eu queria um parto normal. Mas houve ali anormalidades. Porque... Ou seja, sentiu, digamos que, por uma série de circunstâncias que lhe eram alheias a si, que era o centro dos acontecimentos, as coisas não correram bem e que não foi tratada como achava que devia ser. E ao seu lado, à sua volta, o que é que sentia? A mesma coisa? As outras mulheres também em dificuldades? Pessoas À minha volta eu sentia a mesma coisa. No início eu pensei até que fosse um problema de xenofobia, o sotaque incomodava. Não. Não foi. Não foi porque haviam ali muitas mães portuguesas até que sofreram um bocadinho mais que eu. Porque depois do parto, nós fomos levadas para um quarto, éramos 8 mulheres naquele quarto. As condições não eram boas, a minha filha ficou enrolada naqueles panos até o dia seguinte, só foi trocada na manhã do dia seguinte. Eu só tomei um banho no 3º dia, tive hemorragias, então eu desmaiava muito. Eu tive internada, tive no hospital 4 dias, porque eu desmaiava muito, perdi muito sangue. Então, depois que tiraram a bebê, descobriram que a placenta era colada, então houve outro processo. Fizeram-lhe a tal manobra que dói muito, a manobra de Christler, é assim que se chama? Não me fizeram essa manobra, graças a Deus. Por isso a minha filha saiu, então eu não corri esse risco. A minha filha saiu bem, demorou pouco para chorar. Ficou muito marcada e resolveu depois... Sabe, Júlia, doeu muito, porque eu fiz uma queixa ao hospital. E ele me respondeu dizendo que tinha corrido tudo bem, que os colegas garantiam que tinha corrido tudo bem. E eu não tinha provas, porque minha mãe estava fora, meu marido estava fora. Do meu lado não havia ninguém. Procurei uma advogada, a advogada prematuramente me disse: não vá por aí, porque você não vai ganhar essa causa. Desisti, fiquei muito revoltada com Portugal, fui embora. Fui para a Itália, que é a minha segunda casa, onde eu vivia metade da minha vida. Voltei para a Itália, revoltada com a minha bebê.
Depois, um dia eu pensei, mas eu adoro viver em Portugal, por que eu tenho que sair de lá por esse motivo? Eu preciso resolver esse problema. Claro. E voltou. E voltei para resolver. E publica a sua história numa revista. Sim. E subitamente começa-lhe a aparecer uma série... Os testemunhos. Os testemunhos que estão aqui. Constata-se que, afinal de contas, havia muitas pessoas, muitas mulheres que tiveram momentos de... Eu concordo parcialmente, até na história de um dos meus partos, concordo um bocadinho com o que lhe aconteceu. Completamente. Há ali uma certa falta uma grande falta de sensibilidade. Eu, por exemplo, no segundo parto da minha, eu tive gêmeos, no segundo parto, como era um parto pélvico, chamaram uma turma inteira de medicina que estava lá para assistir. Portanto, houve aplausos e tudo. Quando o bebê saiu, bateram palmas. Eu queria naquele momento tudo na minha vida, tudo na minha vida, menos palmas, e senti que aquilo foi invasivo. Invasivo e um bocadinho... Eu sou uma rapariga otimista, mas foi um bocadinho atentatório à minha dignidade. Aquele momento era... Já foi muito... um momento era meu. Nosso. Era meu e já doía muito. E já doía muito. Tinha que ser nosso. Pronto. Mas o que acontece? Eu, por exemplo, vou falar por mim. Eu fui muito ignorante, eu não fui preparada para isso. Eu fui como, vai correr bem. E foi isso. Eu não me preparei. Hoje, por exemplo, eu tive um segundo parto agora, 1 ano atrás, no Francisco Xavier, e aquilo correu lindamente. Mas foi um parto de novela, foi maravilhoso. Um parto de novela, não é assim que as mulheres têm... Mário, já agora introduzindo aqui... Exatamente, o Mário que não conseguiu parir ainda, não, Mário? Mas não é assim que todas as mulheres se devem sentir no dia em que dão à luz? Idealmente sim. Todas as mulheres deviam sentir-se respeitadas, deviam sentir que... Há uma série de direitos, não é? Sim, sim. Que não somos informadas. Idealmente, todas as mulheres deviam dar consentimento para tudo aquilo que lhes é feito. Idealmente, todas as pessoas. As mulheres não são diferentes dos homens. Eventualmente, excluindo qualquer situação de emergência, que seja preciso fazer alguma coisa e que não haja tempo para explicações. Não seja possível explicar, claro. Mas, idealmente... há o direito ao consentimento e há o direito à recusa também. Claro. Há um bocadinho este fantasma, principalmente na obstetrícia, de que eu vou e as pessoas saberão o que é melhor. E os profissionais são profissionais e saberão o que é preciso fazer. Pronto, e farão tudo. E às vezes até se assina um consentimento onde diz que permite que seja feito tudo aquilo que é necessário. Claro. E a verdade é que isto é um mito. Não devia ser assim. As pessoas têm o direito à recusa, têm o direito a que... Quais são os nossos direitos no momento do parto? O que é que podemos dizer que não queremos? Bom, tudo, podemos dizer que não a tudo, na verdade. Sim, mas a criança tem que sair. Lá dentro não pode ficar. Mas a pessoa que tem de tomar as decisões, em última instância, é a grávida, é a mulher. Não é. Mas isso não é perigoso? É muito difícil na obstetrícia estabelecer o que é perigoso. É médico, não Mário? Não, não sou. Eu sou ativista, estou aqui como representante da Associação Gravidez e Parto. E tenho também no meu percurso académico, sou também enfermeiro e estou agora a trabalhar em Sociologia. Portanto, tem um percurso feito na saúde. E sabe o que é que está a falar? Trabalhei, sim. Sabe das minhas duas experiências de partos, um no privado e outro no público. Eu também tive bebés, as gêmeas nasceram no hospital público. O que me custou muito às vezes, eu tive daqueles partos que duraram durante a noite, andei ali durante a noite e tal, aquelas observações que são sempre muito... cá está, que atentam contra a nossa, aquele momento, que é, estás a gritar? Algumas profissionais a dizerem, enfermeiras, auxiliares, estás a gritar, quando o fizeste não gritaste. Essa frase ela é a pior. Cala-te. Essa frase é a pior. Isto aqui não é para gritar. E há pessoas que, de facto, não têm controle sobre a dor. Não. E que se assustam tremendamente. Eu vi miúdas, porque eu tinha 30, os últimos tinha 30, mas havia miudinhas com de 20 e 20 e pouco, muito assustadas e que gritavam que nem umas loucas, porque aquilo assusta. Mário, aquilo dói muito. Exatamente. São frases horríveis. São frases E naquele momento, ouvirmos aquilo não é o que precisamos. Portanto, um dos direitos é ser tratados como deve ser. Sim. Eu não sabia, por exemplo, podíamos recusar a rapagem dos pelos públicos. Claro e tudo. Que sim. Não sabia. Claro que sim. Não fazia ideia. Eu tenho um caso... É um momento também muito humilhante. É um caso mais drástico, se quisermos, mas uma mulher pode recusar uma cesariana se lhe forem oferecidas as outras opções. A mulher tem o direito a escolher, tem sempre o direito a escolher. E não sabia que era possível recusar uma coisa cujo nome eu vi aqui, que é a epísio. Episiotomia. Episiotomia. Que é aquela incisão que faz para ajudar o bebê a sair no parto normal. Exatamente. E que nos rasgam, literalmente. Sim, é um corte normalmente que é feito. Sim, mas esse é dos casos mais complicados. É que acho que acontece a quase todos. É que às vezes é necessário. No meu caso foi necessário, nos dois partos. Mas dói muito.
Mas não é muito. Quer dizer, no meio daquilo já não era o que via mais. Também é verdade, seja dito. O problema destas intervenções é que, por serem tão comuns, faz a quase toda a gente, é muito difícil às vezes perceber o que é uma boa prática e o que não é. Justo, esse é que é o problema. Esse é que é o problema. Mas agora imaginemos que não é necessário, mas que se faz porque se fez, pronto. Se faz porque é mais confortável para o profissional de saúde, que não tem que estar ali tanto tempo. Aquilo é mais rápido. Fazer a prova às vezes fazem difícil. Isso. É muito bem. Eu tenho um grande amigo que apresentou queixa e aquilo não deu em nada. E por norma aquilo não dá em nada. Porquê? Não dá porque nós não somos tuteladas. Nós não temos nenhum direito. Desculpa, você disse que nós temos o direito de escolher. Temos. Mas se a gente enfurecer a equipe, nós estamos tramadas. Sim. Se a médica está furiosa porque eu estou a escolher muito, eu estou a negar isso e negar aquilo, eu tô tramada. Claro. Porque eu estou nas mãos não dela. É o momento, não é? Eu estou nas mãos deles. Não é? E, portanto, aquele não é o momento para fazer grandes, mas há aqui vocês, aqui na reclamação da Rosana, diz que aceito a epidural, mas gostaria de estar lúcida durante o parto e de não ser sedada. Ou seja, há aqui uma série de degradações. Sim. Isso o que é, Júlia? Isso é um plano de parto, Sim. que é um documento informal. Esse documento foi criado primeiramente nos Estados Unidos, agora já se usa muito na Europa. Não é aceito em muitos hospitais, mas o que eu fiz? Eu fiz o chique esperto. No segundo parto eu disse, eu não passo por isso mais. Então o que eu fiz? Eu fiz o plano de parto, apresentei na direção de obstetrícia do Hospital Francisco Xavier. Sim. O doutor me disse, olha, nós não aceitamos plano de parto. Eu disse, não tem problema. Tome conhecimento do meu documento e assine dizendo então os motivos pelos quais não o aceita. Ele leu o documento, me levou em consideração e no dia do parto eu fui internada pelo diretor de obstetrícia, ele estava lá. E não foi nada programado, eles não fizeram isso porque eu ia escrever um livro, porque o meu filho nasceu de 36 semanas e eu tive contrações voluntárias e tive que ir para o hospital. Claro. Quando eu cheguei lá, foi ele que me atendeu. Ele me olhou, me fez um sorrisinho e me disse, eu lhe melhoro o seu plano de parto, não é igual aos outros. É mas eu nem sequer sabia, mas, Rosana, mas eu não sabia, e que seguramente a maior parte das pessoas lá em casa não saberão que se pode fazer esse documento. Ou que façam, é a jamais única me passou pela cabeça. Eu já tive filhos há muitos anos, não é? Mas jamais me passou. É muito importante. Eu também não sabia, Júlia. No primeiro parto eu não sabia. Isto é uma prática agora corrente? Começa a ser mais corrente. Nós na Associação, no site da Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e no Parto, temos até um protótipo, um modelo que poderá ajudar outras mulheres a fazerem planos de parto. Está disponível em algum site? Está disponível no nosso site, no site da Associação. Vamos já procurar o site. No meu livro também tem um modelo, na página 107. Sim. Está, é verdade, está aqui. Aliás, o livro da Rosana deve ser muito interessante, embora eu, se calhar, depois do parto. Chama-se Terror na Maternidade e, no fundo, é uma coletânea de histórias, não é? Sim, testemunhos. Testemunhos de mulheres que apareceram depois da sua descrição do parto. E que elucida as pessoas, então, sobre uma série de direitos que eu desconhecia, sou franca, e ainda por cima, nestas áreas da informação há tanto tempo, tinha a obrigação de saber. Desconhecia completamente. Eu estava aqui a ver aqui nas nossas informações adicionais exemplos de violência obstétrica e eu nem quero imaginar que estas coisas aconteçam. Conter fisicamente a grávida para que não se levante da cama. Sim. Isto acontece. Eu dei alguns exemplos, alguns que são mais óbvios, como por exemplo... Prender uma grávida a uma cama? Sim, isso acontece. Felizmente não é nada que seja muito comum, mas nós temos relatos que nos chegam isso acontece de mulheres... aqui neste país? Sim. De mulheres que contra a sua vontade foram mesmo contidas fisicamente. Amarradas. Isso é se calhar a forma mais óbvia de violência. E depois há formas que não são tão óbvias e os restantes exemplos que eu dei... E não esqueça, embora diga que não tenha sido vítima de xenofobia nem de nenhum preconceito, mas às vezes há. Sim, às vezes há. Eu senti que... Às vezes há e é uma pena, porque é uma pena, não é uma grande tristeza, porque de facto aquele é um momento de uma tal fragilidade de uma mulher perante uma situação que precisa de ajuda, não é? E que de facto essas coisas não podem aparecer aí. Eu devo dizer que uma das razões porque estive muito caladinha era porque era uma figura pública. E por ser uma figura pública não iam te expor. Não, eu podia, num momento qualquer, aí eu já era conhecida, podiam em qualquer momento achar que eu me estava a armar. A ser Portanto, se eles me tivessem enfiado um alguidar na cabeça, eu tinha estado calada, que era para justamente, que era ao contrário. Depois houve este momento aborrecido, de facto, de levarem lá os internos todos de medicina, e depois deram uma pior cama que havia no
na enfermaria, que era uma cama tão alta, que eu tinha de saltar para cima dela como se fosse um... Ou seja, não tinha simpatia no pessoal de serviço antes ali? Pelo contrário. E eu sempre caladinha, com medo que a leitura do meu comportamento fosse a inversa. Há sempre essa voz dentro da cabeça das pessoas que não podem desafiar a autoridade, porque isso pode depois desencadear outras coisas. E muitas vezes a verdade é que desencadeia. Ainda me lembro de saltar para cima da cama, completamente rasgada, como nós somos nessas literalmente. Literalmente, e pensar, isto não é normal. Mas estava tão feliz que as minhas bebés estavam bem. É isso que acontece, tudo bem. Esqueci-me. Nós temos que conseguir começar a olhar para além disso, não é? Para além do... Eu só queria sair ali com as minhas bebés. A mãe e o bebé estão bem e isso é o suficiente. Temos de olhar para além disso. A experiência interessa. A experiência do nascimento interessa. Tem que ser boa, eu acho que... Sim, Mas olha, foi um prazer conhecer-vos a vocês, grávidas deste país, futuras parturientes na iminência. Depois tu já tens a tua Sofia, a tua cara. Ele agora, quando ouve falar de bebés e de situações com bebés, está hiper sensível. Um aplauso para vocês. Obrigado. Obrigado. E vamos para o 760. Exatamente, vamos só recordar muito rapidamente o nosso número de passatempo, que é o